vídeo de hoje vai ser sobre o meu relato de parto, depois de 1 ano e 6 meses, sem postar, né? E vou falar aqui com vocês, né, sinceramente. Então, o último vídeo que eu tinha feito foi sobre como tava ficando o quarto de Kalel. E aí, parei o vídeo, né? Postei, depois eu não voltei mais aqui, porque eu fui para Salvador, ter Kalel lá, na maternidade Maria da Conceição. Inclusive, é uma maternidade excepcional. Eu não tenho o que dizer daquela maternidade, assim, de coisas negativas, sabe? Porque foi maravilhosa a minha estadia lá. Apesar de toda a ansiedade, né? Porque eu acho assim, depois de muito analisar, eu percebi que a problemática foi a problemática foi minha. Né? Na questão mais de ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, extremamente ansiosa. Enfim, aí eu fui com os médicos aqui na ilha, pensaram que eu ia ter problema de pressão, que eu ia ficar com diabetes gestacional, só que não rolou nada disso, graças a Deus. E aí eles ficaram com medo de adquirir um desses problemas e disse que eu tinha que ir para poder fazer indução, não esperar até 40 semanas, no caso até Kalel resolver nascer por ele mesmo. Enfim, eu escolhi a maternidade que eu queria ir, fui visitar. Quando foi depois, 1 semana depois, eu fui e me internei para poder fazer o procedimento de indução. E aí, quando chegou lá, eu fui super bem atendida. E o que eu posso dizer assim, que eles começaram o processo de indução. Primeiro eu passei pela triagem, tudo certinho, eles me examinaram. Aí é tanto que eles me disseram assim, pô, a gente vai te internar. Mas como você não está apresentando problema nenhum que indique que tem que ser agora o momento de você ter seu filho, vamos esperar mais 2 dias. Eu tava com 38 semanas. Com 2 dias, com 30 foi. Tinha acabado de fazer, foi 38 semanas. Eu ia estar para fazer 39. E aí, no dia seguinte, na realidade, eu fiz 39. Quando foi 2 dias depois, eu tive Kalel, que foi com 39, como é que se fala? Eu até esqueci, gente. 39 semanas e 2 dias. Então, eu fui internada, aí eu fiquei com agonia de ficar presa lá no hospital. E o pessoal lá, gente, pensa num pessoal super atencioso, toda hora entrava médico, eu ficava ligada na máquina lá o tempo todo. Kalel também ficava conectado, né? Uns trecos lá na barriga que eles botavam para poder ver o batimento cardíaco, se Kalel ia entrar em sofrimento fetal, porque o medo era esse também, né? Porque geralmente pessoas que são gordinhas, não só gordinhas, né, generalizando, porque tem uma amiga minha mesmo que a filha dela entrou em sofrimento fetal. E isso é super normal entre aspas, entendeu? Pode acontecer com qualquer um. Mas o risco maior é pro meu público, sabe? E enfim, aí quando fez 39 semanas em um dia, eles começaram o processo de indução. Aí eu tava lá toda contente, porque ia parir lá o Kalel, que não sei o que. Aí eles deram o primeiro comprimido. Aí eu deitei, eles colocaram. E aí eles disseram, daqui a pouco esse seu sorriso vai sumir, porque você vai começar a sentir dor. Eu disse, então bora ver. E aí, uma das coisas que eu gostei muito lá também no Maria da Conceição é a questão do consentimento, sabe? Eles só fazem se vocês der autorização deles te tocarem. Se você não der autorização, eles não forçam a barra. Uma coisa que eu estudei bastante foi sobre violência gestacional e obstétrica, na realidade. Violência obstétrica. Obrigada. E aí, eu não sofri, porque além de eu ter estudado bastante, eu fui para um lugar que de fato existiam e existem profissionais que trabalham com amor, e isso faz toda a diferença na hora de você
ter seu filho, no seu acompanhamento gestacional, entre outros. E aí, eles deram o primeiro comprimido, aí quando foram com 8 horas de relógio, eles foram para dar o segundo. Só que aí já não me acharam mais no quarto. Eu tinha pego o elevador na maternidade e subido pro terraço, porque o terraço lá, gente, é lindo. E aí eu ficava mais lá no terraço, porque me dava agonia de eu ficar presa dentro do quarto, porque no quarto não tinha janela, apesar de que eu ficava lá só. Só entre aspas, eu poderia estar com o Lucival e minha mãe. Quando as coisas que eu gostei lá muito foi nessa questão, sabe? Eu pude estar com duas pessoas. Eu em momento nenhum ficava só. E quando era para ter visita, eu poderia receber visitas. E aí eles falaram: ah, você não tá sentindo alguma coisa não? Aí eu falei: não, não tô sentindo nada não, tá de boas. Aí eles pediram para eu descer para poder colocar o segundo comprimido. Aí eu fui, deitei, coloquei o segundo comprimido, fiquei deitada por 1h30, porque tem que esperar para dissolver, para amolecer o colo do útero, para me possibilitar começar a sentir contração para ter Kalel. Então, eu comecei a dilatar. Só que a contração não vinha. Aí eu fiz o uso do terceiro, do quarto, do quinto. Quando foi no último comprimido que eles colocaram e viram que eu não senti nada e eu tava dilatando, ela chegou e me perguntou assim: nisso, gente, já tinha 48 horas. Já tava entrando no período do segundo dia. Aí ela chegou e falou assim mesmo, a médica lá, a obstetra: já que você não tá sentindo dor, vamos acelerar esse processo com citocina. Aí eu peguei e disse a ela que eu não queria, porque eu já tava nervosa, né, nesse período de 48 horas, de ali tentando, e não tava progredindo em questão de eu começar a sentir contração. E como sem a contração, mesmo dilatando, você não pare normal, então, ou eu utilizava a ocitocina para tentar novamente, ou eu fazia cesárea. Aí ela chegou e perguntou assim: quer tentar com ocitocina? Aí eu peguei e disse a ela: eu já tô cansada de estar aqui. O que eu quero realmente é ter meu filho o mais rápido possível e ir para casa. Eu quero fazer cesárea. Aí ela chegou, sentou, conversou comigo: assim, é sua vontade que impera aqui. O que você decidir será acatado. Mas você tem que saber os riscos da cesárea. Aí eles passaram a contar, falar a respeito, não sei o que. Aí eu disse a ela: não, eu quero cesárea. Vai ser cesárea, eu já decidi. Eu não vou tentar com citocina, por quê? Se meu corpo demorou para poder absorver e se comportou de uma forma totalmente diferente com a medicação que vocês colocaram, eu quero fazer logo a cesárea, porque vai que vocês vinham induzir com ocitocina e eu não sinta nada, ou demore, ou aconteça alguma coisa. Eu prefiro a cesárea. E aí ela subiu, foi conversar com a equipe médica, e aí a equipe médica aprovou minha cesárea e eu pude fazer. Um detalhe também é que lá, em momento nenhum você ficava com fome. Mesmo você estando em processo de indução, você não ficava com fome. Porque assim, o que eles faziam lá, eles pegavam o acesso, né, da gente, a gente já ficava com acesso. Porque se acontecesse qualquer coisa, a gente subia pro centro cirúrgico e pronto. E com fome eu não fiquei. Eu reclamava porque a porção era pouca. Mas eu vou explicar a vocês o porquê. Eles me disseram lá, porque eu perguntei: porque tem lugar que a gestante passa fome, que não sei o quê. Expliquei, né, das vivências que eu ouvi de outras gestantes. E aí elas pegaram e me disseram: não pode deixar a gestante com fome, porque isso é errado. E elas me explicaram que diz que tem alguns hospitais que não querem limpar vômito de ninguém. E como tem algumas pessoas que têm reação a RAC, elas acabam vomitando. Então o que é que eles fazem? Eles deixam a mulher lá mofando, sem comer e sem beber, para quando subir para fazer a cesárea ou qualquer outro procedimento, não correr o risco dela vomitar e eles terem que limpar. Simples assim. Não tem nada que impeça você de se alimentar antes de fazer uma cesárea. O indicado é que você não vá com o estômago cheio, mas que você também não vá morrendo de fome.
E aí eu me alimentei normal, quando foi no sábado, no dia 3 de fevereiro de 2024, eu subi para o centro cirúrgico. Minha cirurgia estava marcada para as 6 horas da manhã. Só que como teve uma emergência, aí eles colocaram na minha frente, aí eu tive Caleu às 10h49 da manhã. Quando o Caleu nasceu, ele não respirava, e foi algo que não conseguiu identificar no momento em que estava fazendo o monitoramento. Por quê? Ele não entrou, não deu espaço dele entrar em sofrimento fetal para poder ser considerado um nascimento de risco. Eles perceberam isso no momento em que fizeram o parto, mas também eles foram super rápidos, sabe? Eles aspiraram Caleu e aí colocaram Caleu para receber oxigênio. Foi um negócio rápido, tanto que Caleu não chorou. E eu entrei em desespero porque eu não ouvi Caleu chorar. Mas enfim, só sei que ocorreu tudo certo. Eu acho que o auge, né? O ponto-chave da minha questão do puerpério foi como eu me senti depois dessa experiência que eu tive. E isso eu vou contar no próximo vídeo, para poder esse daqui não ficar muito longo. Então, eu peço a vocês que fiquem aí e que curtam, comentem se vocês tiverem alguma dúvida sobre algo, quiserem alguma informação, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo.